Tokinada é o antagonista da novel que se passa 6 meses depois do fim da guerra contra os Quincy. Ele faz parte da casa de Tsuneashiro, que é uma das 4 grandes casas nobres da Seiretei, sendo ela a responsável pelo departamento de recursos visuais, que é encarregado de cuidar das câmeras em certos lugares da Sociedade das Almas, além do mundo humano e até mesmo no Ecomundo. Dessa forma, mantendo uma vigilância constante de tudo. Com isso, sendo a mais importante e influente família nobre de Bleach. Essas câmeras no mundo humano são super importantes para o clã de Tokinada, pois eles têm um extremo interesse em manter a vigilância nos Fullbringers, que vivem no mundo humano, chegando ao ponto de até limitar o conhecimento sobre a existência desses seres. E Tokinada em particular é um dos que sabem sobre a existência deles. Contudo, ele não quer apenas estudar eles, ele tem interesse nos Fullbringers devido ele querer acesso aos fragmentos do Rei das Almas, que se espalham no mundo humano, surgindo dentro da alma de fetos em gestação, que no futuro poderão se tornar Fullbringers caso suas mães grávidas sejam atacadas por Hollows. O clã de Tsuneashiro tem interesse em tudo que é relacionado aos fragmentos do Rei das Almas em si, mesmo que nunca despertos em poderes Fullbringers, procurando esses fragmentos até mesmo em Shinigamis, assim como fez com Kakyu, a melhor amiga de Touzen. Ela queria virar uma Shinigami, pois ela acreditava que poderia trazer mais justiça ao mundo, purificando os Hollows. Com isso, vamos fazer um comparativo com Rukia. Rukia estudava na Academia Shinigami e Byakuya a encontrou e aceitou ela como sua irmã adotiva. No caso de Kakyu, assim como Rukia, ela foi estudar na Academia Shinigami e também uma família nobre se interessou por ela, para acolhê-la, mas não a queria como uma filha, mas sim como uma esposa. E o noivo escolhido para ela foi justamente Tokinada, um membro de uma ramificação inferior da casa de Tsuneashiro. Sendo que bem sabemos que essa escolha não foi por acaso, e a verdade é que os clãs nobres não gostam do povo pobre de Hokugai. O caso de Rukia foi uma exceção, pois era uma promessa de um membro superior da casa nobre Kuchiki. Da mesma forma, os Tsuneashiro acharam que seria menos vergonhoso um membro da ramificação inferior do clã se casasse com a garota. A verdade é que a família Tsuneashiro desejava fazer experimentos com a amiga de Touzen, pois ela possuía um fragmento do Rei das Almas dentro dela, e eles queriam fazer essas experiências com ela, bem como saber o que aconteceria se ela tivesse filhos. Esse gene do fragmento seria herdado por eles ou não era hereditário? Com isso, ela se despediu de seu amigo Touze, deixando sua Zanpakuto para ele. Isso mesmo, essa espada laranja que Touze usa foi entregue a ele pela sua amiga. Afinal, ela não iria mais precisar dessa espada, pois agora ela seria a esposa de um nobre, mesmo que de uma ramificação inferior. Pessoal, e antes de continuar com o vídeo, vou pedir um favor. Me ajuda a bater a meta de inscritos, é rapidinho. Clica aí no botão se inscrever, me ajuda demais. Contudo, após o casamento, Tokinada decide contar a verdade para sua esposa sobre a mentira que é o casamento deles, pelo simples fato de querer o mal da garota, objetivando acabar com toda a alegria que ela sentia naquele momento. Mas ela surpreende ele, afinal ela não o amava e já sabia desde o começo que nada ali era verdadeiro, que ele tinha algum interesse nela e não estava preocupado com o que ele tinha para falar. Sendo que alguns dias depois, um amigo da esposa de Tokinada aparece e o ataca, pois ele estava a maltratando, e assim ele acabou matando esse amigo dela e a sua própria esposa. E é claro que ele usaria o princípio da legítima defesa, pois ele o atacou primeiro, e ele diria que esse inimigo era amante dela. E normalmente isso sairia totalmente impune, porém Kyoraku acabou se metendo na história e sendo ele um nobre, mesmo que não das 4 grandes casas, um nobre aristocrata na verdade, acusou Tokinada. Touze na época também entrou no meio da história pedindo justiça, afinal era o que sua amiga mais prezava antes de ser assassinada. E aqui percebemos que a visão entre aspas de Touze sobre justiça começou a se conturbar a partir desse momento. Pois, mesmo com a interferência de um outro nobre, no caso Kyoraku,
Tokinada não teve a punição que merecia. Ele foi apenas exonerado de sua posição como Shinigami e teve sua Zanpakuto confiscada pela Central 46. Mas antes disso, ele fez questão de encontrar com Tozen Rokugai com o objetivo de fazer chacota da cara dele. Tokinada disse que sua esposa de fato era uma mulher que se importava muito com a justiça e que provavelmente por isso ela morreu, sem reagir com violência. Ele falou para Tozen que esse caso é apenas uma amostra do que a Sociedade das Almas é capaz. No caso, é algo comum que os nobres sejam privilegiados, principalmente se for de uma das 4 grandes casas. E quanto aos Shinigamis, embora seja conhecido que eles protejam a paz e o equilíbrio do mundo, existe um pequeno detalhe oculto nisso. No fundo, a paz que os Shinigamis protegem é a paz no ponto de vista dos nobres. Tokinada perguntou se ele desejava vingança, e Tozen no fundo desejava matar esse homem, mas ao mesmo tempo ele sabia que não era certo. Por isso, ele respondeu que não poderia desejar fazer vingança com as próprias mãos, porque sua amiga jamais concordaria com isso, pois vai contra a justiça que ela acreditava e a paz que ela gostaria de ter criado se estivesse viva. Sabendo disso, Tokinada deu os parabéns a Tozen, por ele querer honrar a honra de sua esposa depois da morte, e disse que graças a isso não vai precisar matar Tozen, se revelando ser o assassino de sua própria esposa. Ele falou para Kaname que ele gosta quando os pobres de Rokugai reconhecem a própria impotência e se conformam com a vida miserável que eles levam, sem guardar ressentimentos. Tozen fica transtornado e com muita raiva por ter sido enganado, parte para frente a fim de assassinar Tokinada. Porém, ele nesse momento ainda não sabe lutar e consequentemente é derrotado pelo nobre. Sendo que depois disso, Tokinada passou a viver nas sombras e com a chegada da invasão Quincy, ele acabou roubando uma espada chamada de Nihimaya. E logo depois acabou se aliando com alguns Shinigamis e Fullbringers, para assim conseguirem criar um ser com capacidade de substituir o Rei das Almas. Dessa forma, ele acabou misturando vários cadáveres de todas as raças espirituais, junto de fragmentos dos Reis das Almas, e assim nasceu uma criança andrógena e assexuada conhecida como Hikone. Então, Tokinada deu a Hikone essa Zanpakuto que ele teria roubado, educando a criança a ser cegamente leal a ele e a entender que tudo que ele faz é pelo bem dela, para torná-la o rei dos 3 mundos, trazendo com isso ordem para a Sociedade das Almas e todo mundo. Só que, claro, tudo governado por ele através de Hikone. Em seguida, ele passou a bolar planos para ascender dentro de sua casa nobre. Ele já tinha um poder aristocrático, mas ainda assim pertencia a uma ramificação inferior dela. Com isso, ele bolou um plano onde todos os membros superiores foram mortos. E ele, com auxílio de Hikone, mata os assassinos, com isso se tornando o novo líder do seu clã e ganhando uma Zanpakuto de família que possui o poder de copiar os poderes de outras Zanpakutos. Ela possui um potencial ilimitado, mas não vou entrar em detalhes dos poderes que ela já clonou ou como ela funciona, por isso será assunto de um próximo vídeo que ainda será lançado. Enfim, ele precisou da ajuda de Hikone porque ele não era poderoso como os vilões anteriores, Aizen ou o próprio Rei Quincy. Ele era mediano, para falar a verdade, a nível de um capitão, por exemplo, mas nada colossal a nível de Zaraki Kenpachi. E aproveitando de sua nova posição na nobreza, ele vai tentando encobrir seus crimes até conseguir seu objetivo, que é tornar Hikone o Rei das Almas. E com isso, governar tudo em seu nome. Só que não podemos deixar de lembrar que o seu estilo é um estilo narcisista, cruel e sádico. Então parem por um minuto e pensem, como seria um reinado de Tokinada? Pois é, um completo caos, a fim de satisfazer sua natureza depravada e moralmente deturbada, vivendo em um mundo de caos assim como ele almejava, já que ele sente prazer em ver as pessoas desesperadas, assim como tentou fazer com a felicidade de sua esposa, contando toda a verdade, achando que ela teria uma reação de desespero
ou como fez com o próprio Tozer, contando que ele era o assassino na verdade, pelo simples fato de adorar o caos. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Aí deixa uma sugestão para o próximo vídeo, vou ler todos os comentários aqui embaixo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, valeu!